Na véspera de ano novo pedi minha namorada em casamento, ela riu e disse que nunca fomos tão sérios assim, pediu que eu me levantasse porque eu estava a envergonhar-nos aos dois, enquanto a melhor amiga dela filmava tudo, mas ela não planejou o que eu fiz a seguir. Olá Red, tudo isso aconteceu na véspera de ano novo e sinceramente ainda é a coisa mais louca que já me aconteceu. Eu pensei que ia terminar o ano pedindo em casamento minha namorada de 2 anos e meio, na frente de toda a minha família, como aquele grande próximo passo, mas em vez disso a noite inteira virou contra mim de uma forma que eu nunca teria inventado nem se tentasse. Estou a falar de desrespeito, humilhação e pessoas a mostrarem as suas verdadeiras cores no momento em que menos se espera. Não sou do tipo que costuma partilhar a minha vida na internet, mas esta merece ser escrita, porque se eu contasse pessoalmente diriam que eu estava a exagerar. Para dar contexto, eu sou Ed, 27 anos, homem, trabalho em gestão de projetos numa empresa de construção e geralmente cuido da minha própria vida. Tenho um grupo sólido de amigos, um apartamento decente e sou aquele cara que é gozado por ser demasiado sério. Às vezes gosto de ter um plano, sempre tive. Conheci ela, 25 anos, mulher, vamos chamá-la de K, numa festa no terraço há cerca de 3 anos, numa daquelas noites em que não se planeja sair mas o amigo insiste. Lembro-me de estar a usar uma camisa velha dos tempos da faculdade, nem sequer passei a ferro, e mesmo assim de alguma forma ela notou-me. Ela tinha uma energia especial, o tipo de rapariga que não apenas entra numa sala, mas parece inclinar toda a sala na sua direção, as pessoas riam mais alto quando ela falava e até o barman lhe ofereceu uma bebida grátis como se fosse uma celebridade local. Nós conectamos rapidamente e em menos de uma hora já estávamos no canto a reclamar da playlist, discutindo se ananás pertence ou não à pizza. No final da noite trocamos números e no dia seguinte foi ela quem me enviou mensagem primeiro. Não vou mentir, isso deu-me um impulso. Os primeiros meses foram aquele turbilhão que todo relacionamento novo tem. Ela tinha uma forma sarcástica de falar que me fazia rir, tipo quando eu tentava elogiar a roupa dela e ela respondia que já sabia que estava bonita e que talvez eu um dia aprendesse a acompanhar, coisas assim. Agora sei que algumas pessoas vão revirar os olhos e dizer que isso já era bandeira vermelha, mas na altura parecia brincadeira, eu era mais direto e ela mais espirituosa, achei que equilibrava. E para ser sincero, ela também tinha momentos em que deixava o sarcasmo de lado, como quando eu tinha um dia longo de trabalho e ela aparecia com comida para levar, ou quando meu carro avariou na autoestrada e ela atravessou a cidade inteira para me buscar sem reclamar. Não era tudo mal. Dito isso, havia pequenos comentários jogados ao vento que nunca me soaram bem. Uma vez, depois de um encontro duplo, ela brincou à frente da amiga dizendo para relaxar porque era tudo diversão e nada sério, eu ri mas fiquei a pensar o que ela queria dizer com isso. Outra vez, quando mencionei talvez fazermos uma viagem no aniversário, ela disse em tom de piada para eu não me apegar demasiado porque não aguentava carência outra vez, eu ignorei e achei que ela só não gostava de ser muito melosa em público. A verdade é que eu não andava atrás dela como um cachorrinho perdido, eu tinha minha vida, trabalhava muitas horas, saía com os amigos, ia ao ginásio, mas quando estava com ela, eu me esforçava, não por desespero, mas porque é assim que eu sou, se me importo com alguém eu apareço. Levava-a a consultas, ajudava-a a ensaiar apresentações, até arrumei o portátil dela quando travou na véspera de um prazo. Os meus amigos gozavam dizendo que eu era o namorado do ano, mas não me importava, esse sou eu. Avançando para 2 anos e meio depois, já tínhamos uma rotina, fins de semana na casa dela ou na minha, encontros de família. O pai dela chamava-me de Ed constante e a mãe gostava de eu arrumar coisas sem fazer drama. Pode soar piegas, mas eu gostava daquela vida, não sou o tipo de homem que precisa de fogos de artifício todos os dias, dá-me alguém constante, alguém com quem eu possa construir, estou bem. Então sim, quando comecei a pensar em pedir em casamento, não foi uma decisão precipitada movida por amor cego, foi calculada, queria que o momento fosse certo, o lugar fosse certo, tudo certo, e que melhor noite que a véspera de Ano Novo. Tinha toda a visão na cabeça, à meia-noite, cercado de família e amigos, fogos de artifício no fundo, novo ano, novo capítulo, parecia simbólico, parecia certo. Depois de decidir a véspera de Ano Novo, o resto virou lista de tarefas. Primeiro passo, o anel. Achei que seria só entrar numa loja, escolher algo brilhante, passar o cartão e pronto, mas não, no primeiro lugar o vendedor mostrou-me um anel de $12.000 dizendo que era o mínimo para algo respeitável. Quase desmaiei, tentei fingir calma e disse que ia pensar, mas as minhas mãos suavam muito. Foi na terceira loja que finalmente encontrei alguém que realmente me ouviu, uma senhora mais velha, provavelmente nos 60 anos, sentou-se comigo e fez as perguntas certas.
Lembrei-me de algo que Ká tinha dito uma vez sobre gostar de cortes diferentes. Nada básico. Então respirei fundo e encomendei um anel personalizado, caríssimo, mas achei que teria mais significado. Depois veio o local. O nosso primeiro encontro de verdade tinha sido num restaurante italiano, pequeno e cheio. Acabamos por sentar em caixotes porque todas as mesas estavam ocupadas. Rimos disso a noite inteira e virou uma piada interna entre nós. O encontro das caixas. Então voltei lá e pedi ao dono se podia reservar a parte de trás do pátio para a véspera de Ano Novo. No início ele olhou para mim como se eu fosse maluco. Era uma das noites mais movimentadas, mas quando expliquei a história do nosso primeiro encontro ele sorriu, puxou um calendário e disse que ia dar um jeito, até se ofereceu para ajudar a pendurar luzes. Disse que ia isolar a parte de trás e deixar a frente aberta para os clientes habituais. Ryan apoiava-me, não me entenda mal, mas também não era tímido. Em certo momento enquanto limpávamos copos quebrados ele olhou para mim e disse: Mano, tens a certeza disso? Eu sabia o que ele queria dizer, não sobre as luzes, mas sobre ela. Sim, respondi mais seco do que queria. Estamos juntos há 2 anos e meio, não faria tudo isto se não tivesse certeza. Ele inclinou a cabeça, braços cruzados. Ouvi você, mas vamos ser realistas. Lembras-te de quando ela faltou ao teu jantar de aniversário? Ou quando te gozou à frente das amigas como se fosses uma piada? Não estou a dizer que ela é a pior. Só estou a dizer que mereces pensar 2 vezes. Eu fitei-o. Obrigado pela coletânea da minha relação, Dr. Phil. Queres que eu peça em casamento num estacionamento do Taco Bell como tu fizeste? Isso calou por um segundo. Ele sorriu de lado, mas percebi que tinha sentido. Golpe baixo. Mas pelo menos a minha mulher não me fez saltar por aros para provar que eu era bom o suficiente. Exato, rebati. Pessoas diferentes, situações diferentes. Não projetes o teu romance de drive-thru em mim. Ele riu, mas abanou a cabeça. Aquele tipo de abanar que significa espero que saibas o que estás a fazer. Tentei deixar passar, mas ele não tinha acabado. Apoiou-se no balcão. Agora sério. Tudo bem. Calo-me depois desta. Só não fique chocado se ela não reagir do jeito que imaginas. É só isso que digo. Essa frase não foi dita para magoar, foi quase como se ele soubesse algo que eu não sabia, mas eu não ia admitir isso. Na semana antes da véspera de Ano Novo quase fui apanhado 2 vezes, uma quando meu casaco escorregou da cadeira e a caixa do anel quase caiu do bolso, fingi um ataque de tosse e apanhei-o antes que Ká notasse. Outra quando ela estava a mexer no meu telemóvel para colocar música e viu um lembrete que dizia comprar salada. Ela perguntou do que se tratava e eu murmurei algo sobre tentar comer mais saudável. A verdade é que era o meu código para levar o anel. Queria que aquela noite fosse a que as pessoas comentassem por anos e achei que seria. A véspera de Ano Novo finalmente chegou. Apareci no restaurante italiano cedo, com o anel no bolso, a verificar tudo como um louco. A nossa parte do pátio estava ótima, isolada do resto, luzes penduradas no nosso canto, mesas alinhadas, pequenos aquecedores a afastar o frio. O dono fez-me sinal de positivo e disse: Estás pronto, rapaz? Por volta das 7 pessoas começaram a chegar, ambas as famílias, alguns amigos, até a melhor amiga dela que voou de avião, todos vestidos de gala, aquele tipo de noite em que todos queriam fotos para o Instagram. O clima estava bom, risadas, comida, empregados a circular, alguns desconhecidos nas mesas não reservadas olhavam curiosos já que só a nossa metade estava decorada. Continuava a enfiar a mão no bolso do casaco só para sentir a caixa do anel. As minhas mãos suavam. Ryan reparou e murmurou: Relaxa, mano, consegues. Fácil falar para ele. Não era ele que ia ajoelhar-se diante de metade do mundo. Kai entrou atrasada como sempre. Todos já estavam sentados quando finalmente chegou com um vestido prateado cheio de brilho. Ela sabia que estava bonita. As pessoas viraram-se quando entrou e fez aquele aceno que sempre fazia, como se fosse a estrela do espetáculo. Sentou-se ao meu lado, deu-me um beijo rápido na bochecha e começou a conversar com a melhor amiga como se eu nem estivesse lá. Disse a mim mesmo que era só animação. O jantar arrastou-se. Não consegui saborear nada. A minha perna batia debaixo da mesa. Cada vez que um empregado passava pensei que fosse o sinal. A minha mãe sorria para mim já sabendo. Os pais dela também sorriam. Todos a apoiar, todos à espera. Finalmente, perto da meia-noite, o empregado trouxe a sobremesa debaixo de uma cúpula de vidro com um cartãozinho a dizer: Queres casar comigo? Esse era o sinal. O anel verdadeiro estava no meu bolso. O meu peito travou. Ryan fez um aceno com a cabeça. Um dos meus primos até sacou do telemóvel achando que esse era o momento. Levantei-me. Quase derrubei a cadeira no homem atrás de mim. Pigarreei. Estendi a mão para Kai. A minha voz falhou logo de início. Tentei continuar. Disse as frases que ensaiei, mas saíram confusas e entrecortadas. Algo sobre como ela tornava minha vida melhor. Como era com ela que eu queria começar o novo ano, mas ela nem olhava para mim. Encarava a amiga com um sorriso de canto.
Ajoelhei-me, tirei a caixa, abri-a, a mesa ficou em silêncio, e foi então que ela riu, não uma risadinha nervosa, não uma gargalhada de surpresa, mas uma risada alta, afiada, desrespeitosa. Cobriu a boca, olhos arregalados e disse alto o bastante para todos ouvirem: "Oh meu Deus, estás mesmo a falar sério agora?" Fiquei congelado, ainda a segurar o anel como um idiota. Pessoas das outras mesas viraram-se, alguns desconhecidos começaram a gravar, o meu estômago afundou. Ela inclinou-se para trás na cadeira, olhou para a melhor amiga e disse sem chance: "Ele realmente fez isso." Empurrou o telemóvel da amiga e disse grava a cara: "Isto é impagável." A melhor amiga sorriu com o telemóvel já apontado para mim. Tentei sorrir achando que talvez fosse só o jeito dela de reagir. O meu joelho doía de estar ajoelhado, mas permaneci lá à espera. Então ela inclinou-se para a frente, deu-me palmadinhas no ombro como se eu fosse uma criança e disse: "Não, querido, nós nunca fomos tão sérios assim. Levanta-te, estás a envergonhar-nos aos dois. Que Deus te abençoe." E levantou-se, pegou a mala, passou por mim e saiu direto do pátio. O silêncio que se seguiu foi brutal, dava para ouvir um garfo cair. A mãe dela parecia horrorizada, o pai apenas fixava a mesa, a minha irmã tinha as mãos sobre a boca, Ryan parecia prestes a virar a mesa, alguns dos meus tios levantaram-se pela metade como se estivessem prontos para me impedir de correr atrás dela. Eu fiquei ajoelhado por pelo menos 30 segundos a olhar para o chão sem saber o que fazer. Acabei por fechar a caixa, enfiá-la no bolso e levantar-me. Os meus joelhos tremiam. Sentei-me de novo enquanto todos evitavam contato visual. Ninguém sabia o que dizer. Do lado de fora começaram os fogos de artifício da meia-noite. O som da multidão a festejar entrava no pátio, mas por dentro só havia silêncio mortal. Peguei no copo mais próximo e bebi tudo de uma vez. Nem sabia se era meu. A melhor amiga dela finalmente baixou o telemóvel, sorrindo como se tivesse vencido alguma coisa. Algumas pessoas das outras mesas cochichavam entre si. Uma até bateu palmas nervosas como se achasse que fosse uma brincadeira. A minha mãe tentou colocar a mão no meu braço, mas eu afastei. Não queria ser tocado. O meu pai olhava fixo em frente, maxilar cerrado. Os pais dela levantaram-se discretamente e saíram pelos fundos sem dizer nada. 10 minutos depois as pessoas começaram a ir embora. Ninguém disse nada direto, só palmadinhas silenciosas nas costas e murmúrios do tipo aguenta firme, mano. Ryan foi o último a levantar-se, inclinou-se e sussurrou: "Ela está completamente louca, não deixes isso destruir-te." Eu não respondi, não conseguia. Eventualmente saí sozinho. O ar frio bateu em mim enquanto os fogos iluminavam o céu, casais beijavam-se, pessoas festejavam, desconhecidos abraçavam-se na rua. Enfiei as mãos nos bolsos, a caixa do anel ainda lá, e caminhei pelo quarteirão. O meu telemóvel vibrava sem parar no bolso, mas não o verifiquei. Parei num restaurante de fast food a caminho de casa, pedi um saco de comida que nem cheguei a comer e deixei-o no balcão. Quando cheguei a casa tomei banho em silêncio até a água ficar gelada, depois sentei-me na beira da cama a olhar para o nada, ouvindo os fogos a estourar ao longe. Foi assim que começou o meu ano novo, de joelhos a ser gozado como se fosse uma piada, enquanto a mulher que pensei que ia casar saía como se tivesse acabado de fazer um número de comédia. O primeiro dia do ano começou com o meu telemóvel a vibrar como se quisesse escapar da mesa de cabeceira. Virei-me meio a esperar que fosse ela com alguma explicação. Não era, era pior. 5 chamadas perdidas de colegas de trabalho. 3 mensagens de caras com quem não falava desde a faculdade e um link de TikTok de um conhecido quase esquecido. Cliquei. Não devia, mais cliquei. Era o vídeo, eu de joelhos, caixa do anel aberta, com cara de quem ia desmaiar, áudio claro da K a rir e depois a dizer que nunca fomos tão sérios. Quem editou ainda deu zoom ao meu rosto no exato momento em que tudo desabou e claro colocaram música de violino por cima como se eu fosse personagem de documentário triste. Os comentários estavam cheios, alguns mostravam pena dizendo que era frio demais, outros apenas me destruíam. Como é que alguém pode ser tão cego? Este cara ignorou todos os sinais, um até escreveu dá para ver o momento em que o coração dele se parte. Esse teve milhares de likes. A pancada no estômago não foi só pelos comentários, foi ver quem postou, a melhor amiga dela com a legenda dissemos-lhe para não fazer, o que era mentira, ninguém me disse nada. Foi aí que apaguei tudo, desativei as contas, Instagram, Facebook, Twitter, tudo fora do telemóvel em 5 minutos, não ia continuar a abrir o aparelho só para ver a minha cara espalhada pela internet. Atirei o telemóvel no sofá e fiquei sentado a olhar para a parede. O apartamento parecia um museu dela, a caneca no armário, a manta no sofá, o frasco de shampoo no chuveiro. Peguei num saco de lixo e comecei a enfiar qualquer coisa ligada a ela, não importava o tamanho. Quando terminei o saco estava cheio e pesado junto à porta, se ela quisesse as coisas podia pedir.
Aquela primeira semana foi de silêncio, sem mensagens, sem chamadas, nada dela, nem sequer dos pais. O pai que me chamava é de constante, de um dia para o outro. Silêncio. Foi como se alguém tivesse virado um interruptor e apagado os últimos 2 anos e meio. A minha mãe apareceu a meio da semana com comida, bateu até eu abrir, colocou os recipientes no balcão, perguntou se eu estava a comer, tentou abraçar-me, eu recuei e disse que estava bem. Ela deu aquele olhar que as mães dão quando sabem que o filho mente, mas não insistiu. Só disse aquece mais tarde e saiu. Ryan apareceu algumas noites depois, ligou um jogo na televisão, sentou-se como se nada tivesse acontecido e começou a gozar com os jogadores. Depois de um tempo olhou para mim e perguntou, estás a aguentar? Não muito bem, mas vou sobreviver. Respondi, ele assentiu. Foi só isso, não prolongou, não tentou dar discurso. Por isso é o meu melhor amigo. O trabalho foi outra história. No primeiro dia de volta senti olhares em mim logo que entrei. Alguém já tinha colocado o TikTok no grupo antes das 9 da manhã com um é ele. Silenciei a conversa. As pessoas tentavam agir de forma natural, mas percebi olhares de lado. Alguns cochichos. Um colega teve coragem de perguntar, estás bem? Eu disse que sim e passei direto. Sentei-me na secretária e enterrei-me em e-mails. Se quisessem fofocar que o fizessem, eu não ia dar mais. Entretanto, o vídeo continuava a espalhar-se, milhões de visualizações, republicações por todo o lado, canais de comentário a analisar como se fosse estudo de caso. O meu nome não aparecia, mas quem me conhecia reconhecia-me. Até um antigo colega de quarto da faculdade mandou mensagem, vi-te no TikTok, cara, obrigado, muito útil. Eu até tentei contactar uma vez, sem resposta, esperei um dia, ainda nada, isso disse-me tudo. Ela não ia voltar e também não ia ter a decência de sequer se explicar, então cortei tudo, sem mais mensagens, sem chamadas. Se ela queria desaparecer depois de tudo bem, o silêncio dela dizia mais do que palavras alguma vez poderiam. As noites eram as mais difíceis, não porque eu estivesse a lamentar-me, mas porque ficava tudo em silêncio, sem telemóvel a vibrar, sem ruídos aleatórios, apenas o zumbido do frigorífico. Então mantive-me ocupado, limpei tralhas do armário. Organizei o meu espaço de trabalho, até arrumei aquela porta do armário que ignorava há meses. Eu não estava sentado a afogar-me em pensamentos, estava ocupado a riscar coisas da lista. O anel ficou na gaveta, pensei em penhorá-lo, mas não me dei ao trabalho, era muito incômodo e, sinceramente, não tinha vontade de me desfazer dele ainda, não porque a quisesse de volta, mas porque eu tinha pago por aquilo e não ia simplesmente deitar fora alguns milhares. Não penhorei então. A humilhação não era apenas online. No supermercado numa noite cruzei-me com o primo dela. Ele olhou para mim, congelou e virou-se logo de costas sem dizer nada. Isso disse-me tudo sobre o lado da família dela. No fim de semana já era óbvio que ela não ia ligar, a família não ia procurar, os amigos não iam meter-se, tudo ia simplesmente ficar ali sem resposta. Foi aí que percebi uma coisa, o vídeo podia tornar-se viral, desconhecidos podiam rir, as pessoas podiam cochichar no trabalho, nada disso importava tanto quanto o silêncio. Ela escolheu não dizer uma única palavra, essa foi a resposta real. A humilhação já estava feita, mas eu não ia ficar preso nisso para sempre. Cerca de uma semana depois, quando as coisas começavam a acalmar, recebi uma mensagem no WhatsApp. O nome era Disson, mal a conhecia, era uma das amigas da K, alguém que eu tinha visto em festas talvez 2 vezes. O tipo de pessoa a quem acenas mas com quem não conversas. A mensagem dela era curta. Oi, só quero que saibas que não merecias aquilo, ela tem estado um desastre há meses, não deixes que te façam pensar que a culpa é tua. Fiquei a olhar para aquilo um minuto inteiro, depois escrevi de volta o que queres dizer, foi então que tudo se desfez. Addison explicou que meses antes do pedido, Kai tinha voltado a falar com o ex, o mesmo que uma vez chamou o maior erro da vida dela. Começaram a trocar mensagens, a atualizar-se, a sair juntos e depois mais. Tudo enquanto eu trabalhava horas extras a planear uma noite que pensei que seria a melhor das nossas vidas. Perguntei a Addison por que estava a contar-me isso agora. Ela disse que se sentia culpada, tinha dito a Kai que não era justo, disse-lhe para terminar comigo se não estava séria. Segundo a Addison, Kai afastou-a e disse eu resolvo com ele depois do meu aniversário. Ele serve para presentes e atenção, é melhor aproveitar. Ler essa frase fez o meu estômago torcer, eu não era o parceiro dela, era um substituto, um tampão até ela decidir rastejar de volta para um cara que sabia que era mal para ela, mas não parou aí. Addison largou a bomba maior, K sabia do pedido de ano novo antes mesmo de acontecer, um dos meus amigos deixou escapar no grupo, no qual ela ainda espiava de uma viagem antiga, escreveu algo como mal posso esperar para ver a cara dela quando ele mostrar o anel. Ela viu,
Em vez de me avisar, contou a melhor amiga, a mesma que filmou tudo, e juntas deixaram acontecer, deixarão-me gastar 2 meses a planear, deixarão-me comprar um anel que mal podia pagar, convidar famílias, amigos, todos, só para ficarem lá a ver-me fazer papel de idiota. No início não acreditei, pensei que talvez a Disson estivesse a exagerar, mas então ela enviou capturas de ecrã, mensagens da Kaia gabar-se com frases como "isto vai ser vergonha premium, lugar na primeira fila por favor, deixa ele fazer o espetáculo inteiro, quero as regalias e a risada." Li aquilo repetidamente, ampliei para ter certeza de que não eram falsas, conferi datas, nome de contato. Era real. Fiquei sentado no meu apartamento, telemóvel na mão a olhar para a parede, sem lágrimas, sem gritos, apenas nada. O meu cérebro desligou-se depois de um tempo. Levantei-me, peguei no saco de lixo com as coisas dela que tinha deixado junto à porta e levei-o até ao lixo. Caneca, manta, shampoo, tudo fora. Ela não ia recuperar nada. Voltei para dentro, abri a gaveta, tirei a caixa do anel, abri e encarei a pedra. O corte personalizado que uma vez mencionara casualmente, milhares de dólares por algo que gozava nas minhas costas. Pensei em atirá-lo pela varanda, mas claro que não fiz, custou-me muito dinheiro. Fechei a caixa em vez disso e voltei a enfiá-la na gaveta, não tinha terminado com ela ainda. Nessa noite sentei-me à mesa e abri o portátil, li as mensagens da Disson 3 vezes, reli as capturas mais 5. Era como se o meu cérebro precisasse martelar aquilo em mim, que não era mal-entendido algum. Ela planejou, queria me humilhado. A certa altura escrevi uma longa resposta para Disson agradecer, a perguntar por que não tinha dito nada antes, a perguntar se mais alguém sabia, depois apaguei tudo e enviei apenas agradeço por me contar. Ela respondeu desculpa, devia ter dito algo antes. Fechei o portátil, não precisava de mais, ela tinha me dado a peça que faltava. Mais tarde Ryan ligou, perguntou se eu queria sair para comer, disse que não, ele insistiu, disse que eu não podia ficar trancado, finalmente contei-lhe, ela sabia mano. Sabia do pedido uma semana antes, contou à amiga e planejaram. Ele não disse nada durante muito tempo, depois finalmente, ela é pior do que eu pensava. Dizer aquilo em voz alta bateu diferente, como confirmação, foi o momento em que algo mudou. A tristeza, a humilhação, tudo arrefeceu, o que ficou não foi raiva, não foi desgosto, foi clareza, ela nunca me respeitou, nunca, e agora eu finalmente via isso. Já não estava triste, nem sequer furioso do jeito que achei que estaria, era mais como clareza, a imagem inteira finalmente fazia sentido e em vez de ficar a reproduzi-la na cabeça, fiquei frio, e o melhor, percebi que não precisava de arruiná-la, ela já estava a fazer isso muito bem sozinha. No início a narrativa era toda sobre eu parecer desesperado, desconhecidos a escrever como podia ele ser tão cego, outros a analisar a minha linguagem corporal como se fossem agentes do FBI, eu ignorei, não ia alimentar o fogo. Mas depois algo aconteceu, as pessoas começaram a fazer perguntas. Por que é que ela estava a rir? Por que é que parecia que a amiga estava pronta com a câmara? Por que deixar um homem fazer todo um pedido se não planeava dizer sim? A maré virou rápido. Ela passou de rainha ousada que se impôs para a rapariga má que humilhou o namorado de propósito. Quando vazaram capturas dela gabar-se disso, a internet caiu-lhe em cima. Nem sei quem vazou, talvez a Disson, talvez outra pessoa cansada do drama, mas eu não ia reclamar, as provas estavam lá, preto no branco, ela dizer coisas como espero que ele chore kkk e isto vai ser tão constrangedor, mal posso esperar para ver a cara dele. Quando isso apareceu, acabou, ela já não era mulher confiante no controlo, era vilã. Influenciadores fizeram vídeos a chamá-la tóxica, algumas marcas pequenas de colaborações discretamente largaram-na e deixaram de seguir, uma até publicou uma declaração, não apoiamos bullying nem humilhação pública. Entretanto eu mantive a boca fechada, não publiquei declaração, não discuti, não tentei limpar o meu nome, o silêncio foi a minha arma, deixei-a correr atrás enquanto eu me sentava a comer comida para a viagem e assistir a tudo como um espetáculo grátis. Comecei a mexer-me de novo. Voltei ao ginásio, liguei para amigos que tinha deixado de lado durante a relação, até marquei algumas sessões de terapia. O meu terapeuta Sam era uma lenda. Na primeira sessão perguntou qual é o teu objetivo aqui. Eu disse não acabar amargo. Ele sorriu e disse bom começo. Eu também não estava a ser passivo. Apaguei todos os vestígios dela das minhas redes sociais e depois publiquei uma foto. Eu e Ryan a comer asas de frango. Legenda irmãos antes das mulheres. Não marquei, não mencionei, mas sabia que ela ia ver. O silêncio bate mais forte quando parece que estás a prosperar. O grande movimento, porém, foi um único post. Tirei uma foto da caixa do anel fechada em cima do meu parapeito, sem hashtags, sem legenda dramática, apenas bala desviada.
Em menos de uma hora as pessoas começaram a partilhar, todos sabiam exatamente o que significava, não precisei de dizer o nome dela. Nessa noite o meu telemóvel vibrou com uma mensagem dela, a primeira vez que ouvi dela desde o ano novo, dizia isso foi baixo demais. Olhei durante um segundo, sorri de lado e apaguei, sem resposta. 2 semanas depois ela mandou outra mensagem, desta vez podemos falar, agora queria falar, depois de 2 anos e meio juntos, depois de rir na minha cara, depois de desaparecer enquanto o vídeo acumulava milhões de visualizações, agora queria agir civilizadamente. Deixei em visualizado. O mês seguinte foi silencioso da minha parte, mas caótico da dela. Quase todos os dias alguém me enviava capturas das histórias dela com frases vagas de rapariga triste, coisas como às vezes as pessoas não sabem o que perderam até já não terem ou curar é confuso. Tradução: ela estava a perder feio. Rai enviou-me uma das publicações dela com a legenda "O karma é real", acrescentou ela parece que está a desmoronar, e me respondi não é problema meu. Isso tornou-se a minha frase favorita sempre que alguém a mencionava, não é problema meu. Uma noite encontrei-me com uma antiga colega dela num bar, ela disse-me diretamente que as pessoas no trabalho já não a respeitavam, que tinha perdido credibilidade depois do que fez, aparentemente até tentou inventar que eu a pressionei para o pedido, ninguém acreditou. A melhor amiga dela, a mesma que filmou tudo, também estava calada, suponho que não gostasse de ser conhecida como a que transformou a vida pessoal de alguém em conteúdo da internet, bom, que lidasse com fogo também. Entretanto eu estava tranquilo, as minhas manhãs começavam no ginásio, os meus dias com trabalho, as minhas noites a reconectar-me com pessoas que não via há meses. Até comecei a dormir melhor, sem fogos de artifício, sem vozes na minha cabeça, apenas silêncio, do bom. O engraçado é que quanto menos eu fazia, pior ficava para ela, e foi isso que a matou. Ela não conseguia provocar-me, queria que eu explodisse, que me defendesse, que lhe desse atenção, mas em vez disso eu continuei a viver, sarcasmo e silêncio, o golpe duplo que ela não aguentava. A certa altura recebi outra mensagem dela, precisamos conversar, isto saiu do controlo. Eu sorri, saiu do controlo para quem? Respondi não. Em vez disso fiz uma captura de ecrã, enviei ao Ryan e disse acho que ela finalmente percebeu que já não é a protagonista, ele respondeu com 10 emojis a rir. Eu sabia que eventualmente ela ia insistir no encontro cara a cara e, honestamente, eu estava bem com isso, não porque a quisesse de volta, mas porque queria vê-la tentar, queria sentar-me em frente dela, ver as desculpas e dizer-lhe exatamente o que nunca esperava ouvir, que eu tinha acabado. Então esperei, deixei-a cozinhar na própria confusão, deixei a internet arrastá-la, deixei as marcas deixarem de segui-la, deixei o ex enganá-la de novo, deixei-a publicar frases vagas às 2 da manhã, eu estava bem, melhor que bem. Finalmente eu era quem estava no controlo. E justamente quando estava a aproveitar aquela paz, ela voltou a mandar mensagem, podemos conversar. Ri-me ao ver, não era uma desculpa, não era uma explicação, apenas aquela frase preguiçosa que se manda quando se acha que alguém ainda está à espera, ignorei. Uma semana depois ela insistiu, por favor, vamos falar, só um café. Desta vez eu disse sim, não porque a quisesse de volta, nem perto disso, mas porque queria olhar nos olhos dela e garantir que sabia que tinha perdido. Encontramo-nos numa cafetaria calma no bairro dela, cheguei cedo, sentei-me de costas para a parede para vê-la entrar, quando entrou foi como sempre, arrumada, polida, como se ainda tentasse convencer o mundo de que tinha tudo sob controle. Viu-me, deu-me aquele mesmo sorriso que usava quando queria escapar de Sarilhos, eu não sorri de volta. Pediu um latte caro e sentou-se em frente de mim, começou com estás com boa aparência, recostei-me na cadeira e não disse nada. Continuou a falar, disse que tinha refletido, que não esperava que tivesse acontecido daquela maneira, que estava num lugar estranho mentalmente, um monte de palavras de terapia claramente tiradas do Instagram, não disse uma única vez a palavra desculpa. Depois veio o verdadeiro motivo de me arrastar até ali, inclinou-se, baixou a voz e disse percebi que sinto falta do que tínhamos, sinto a tua falta, talvez pudéssemos recomeçar, reconstruir confiança. Eu ri alto, pessoas na mesa ao lado olharam, recomeçar, disse, riste-te na minha cara diante da minha família, desapareceste durante semanas, deixaste a tua amiga transformar-me numa piada de TikTok para milhões de desconhecidos e agora que a internet te odeia, agora sentes a minha falta. A confiança dela vacilou, pela primeira vez tentou recuar, disse que não era bem assim, que as coisas saíram do controlo. Cortei-a com a mão erguida, não inventes, sabias do pedido, deixaste-me entrar às cegas para tu e a tua amiga se rirem, e agora que a tua pequena encenação falhou e os contratos acabaram, de repente eu sou o que escapou.
Ela abriu a boca de novo, mas continuei. Sarcasmo afiado. Tiveste-me por 2 anos e meio. Dei-te tudo, tempo, dinheiro, lealdade, e trataste-me como um suplente até o teu ex mandar mensagem: sinto a nossa falta. É isso que tu és, é isso que vai ser sempre. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, mas não a deixei falar. Sabes qual é a diferença agora? Naquela altura eu amava-te. Agora nem sequer tenho respeito suficiente para ficar zangado. És apenas um lembrete do que nunca mais vou tolerar. Silêncio. Ela parecia que alguém lhe tinha puxado o tapete. Levantei-me, deixei $10 em cima da mesa para o latte dela e disse: isto é por me fazeres perder tempo, não me mandes mais mensagens, e saí. Não olhei para trás, não esperei que chorasse ou corresse atrás de mim, simplesmente deixei-a sentada ali com as desculpas e a bebida cara. 3 meses depois ela tentou outra vez, um longo e-mail, parágrafos de reflexão e crescimento, a alegar que nunca quis magoar-me, que estava confusa, nem respondi, apaguei. Soube por conhecidos que a carreira dela nunca se recuperou, as marcas não queriam o drama, o ex por quem me trocou traiu-a e deixou-a, em público o grupo de amigas dela encolheu. A cada poucas semanas ainda me mandam capturas dela publicar frases tristes sobre karma. Eu mudei de cidade, arranjei um novo emprego, comecei de novo, até comecei a namorar outra vez, devagar, nos meus termos, sem grandes gestos, sem produções, só simples, real, estável, era só isso que sempre quis. O anel não guardei, vendi na semana depois do café, peguei no dinheiro e comprei algo que realmente queria, uma nova mota. Cada vez que ando nela penso: sim, aquilo era para ser o conto de fadas dela, mas virou o meu upgrade, muito melhor do que deixá-lo apodrecer numa gaveta. Ah, e o vídeo desapareceu, provavelmente pediu à amiga para apagar, suponho que já não fosse tão engraçado quando todos começaram a vê-la pelo que realmente era, mas não importava, o estrago já estava feito, só não em mim. Às vezes penso naquela noite, na risada dela, no silêncio, nos fogos de artifício lá fora enquanto eu ficava ali humilhado, mas agora já não é uma ferida, é uma cicatriz que diz nunca mais. Ela queria que eu fosse a piada, agora é ela que todos esqueceram. Meu pai exigiu: você tem uma semana para tirar suas coisas, seu irmão é o dono daquela casa agora. Então eu fiz isso quando ele chegou. Ele não estava esperando o que encontrou lá dentro. Ei, Reddit. Meu irmão, o filho dourado, destruiu o próprio casamento. Ele se ferrou. Então meus pais exigiram que eu entregasse a casa pela qual suei para comprar, para que ele pudesse se reerguer. Então eu explodi contra toda a família. Aqui está o que aconteceu. Deixe-me pintar uma imagem da minha infância, porque o contexto importa. Eu, um homem de 29 anos, vivi à sombra do meu irmão mais velho, um homem de 32 anos chamado Connor, desde que aprendi a andar. Desde o momento em que aquele bastardo convencido aprendeu a falar, tornei-me invisível dentro da minha própria casa. Imagine isto: eu tinha 6 anos, tentando mostrar ao meu pai um desenho legal que fiz da nossa família. Connor, com 8 anos e já um mestre manipulador, entra com um boletim cheio de notas B e, de repente, eu virei nada. Meus pais agiram como se ele tivesse acabado de curar o câncer, enquanto eu estava lá parado pensando: ei, lembram de mim, o outro filho de vocês? O favoritismo nem era sutil. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha talvez 10 anos, em que ganhei o torneio regional de luta livre na minha categoria de peso. Treinei durante meses, dominei garotos muito maiores do que eu e voltei para casa com um troféu enorme. Sabe o que meu pai disse? Bom trabalho, agora não deixe subir a sua cabeça. Só isso. Mas quando Connor entrou para o time de basquete júnior no segundo ano do colégio, coisa que literalmente metade da escola conseguiu, eles fizeram um maldito jantar de celebração no Otaxia Chose. A pior parte é que Connor percebeu muito rápido que podia se safar de tudo. O garoto manipulava meus pais como um grande mestre de xadrez já no ensino fundamental. Ele quebrava algo, culpava-me, e eles acreditavam nele todas as vezes. Fui castigado por uma semana uma vez porque ele apagou sem querer a apresentação de trabalho do meu pai no computador. Connor estava sentado bem ali com um sorriso culpado, mas de alguma forma a culpa foi minha por não ter feito cópia de segurança dos arquivos. Conforme fomos crescendo, a besteira só piorou. Connor virou o típico filho dourado que não podia errar, atleta estrela, popular entre as garotas, carismático quando queria. O problema era que o sucesso subiu direto à sua cabeça e o transformou em um narcisista mimado que achava que o mundo lhe devia tudo. Meus pais adoravam isso. Cada namorada era escolhida, cada oportunidade de emprego era incrível, cada decisão estúpida era apenas Connor se encontrando.
Enquanto isso, eu trabalhava na construção durante os verões para economizar para a faculdade, enquanto Connor torrava dinheiro em viagens de primavera que eles não podiam pagar. O ponto de ruptura veio quando eu tinha 17 anos. Eu tinha acabado de ser aceito na universidade estadual com uma bolsa acadêmica parcial e estava orgulhoso demais. Sabe qual foi meu presente de formatura? Um cartão de gasolina de $20 e uma palestra sobre como a faculdade é cara, então que eu fizesse valer a pena. Já para a formatura do ensino médio do Connor, 2 anos antes, eles compraram um carro para ele, um carro para um garoto que nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Então eu fiz o que qualquer cara com amor próprio faria, anotei mentalmente que essas pessoas nunca iam me valorizar e comecei a planejar minha fuga. Connor, por sua vez, continuou surfando na onda de ser o favorito de todos, entrou em uma faculdade decente paga pelos meus pais, festejou durante todo o curso de comunicação e de alguma forma conseguiu um emprego em vendas que pagava bem logo depois da faculdade. Tudo simplesmente caía no colo dele enquanto eu suava. Mas há algo sobre filhos dourados. Quando a vida lhe é servida em uma bandeja de prata durante 25 anos, você nunca desenvolve as habilidades para lidar com consequências reais. Essa lição estava chegando forte para meu irmão. Sair de casa aos 18 anos com $400 na conta e uma mala de viagem não era exatamente o sonho americano, mas era a liberdade. Encontrei um estúdio de merda perto do campus que cheirava a cigarro e tristeza. O aluguel era de $450 por mês, o que me deixava cerca de $60 para a comida depois da mensalidade. A faculdade foi um borrão de macarrão instantâneo, energéticos e todos os trabalhos que consegui encontrar. Trabalhei como garçom em um bar esportivo, fiz jardinagem nos fins de semana e durante os verões trabalhei em construção e em empregos no campo de petróleo. Meus pais me mandavam mensagens no meu aniversário e no Natal, e era isso. Toda a atenção deles estava voltada para garantir que Connor tivesse tudo para ter sucesso: novo laptop para a faculdade, dinheiro para estágios em cidades caras, conexões através dos amigos de trabalho do meu pai, o tapete vermelho. O trabalho pesado na construção e nos campos de petróleo foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Trabalhar com aqueles caras me ensinou mais sobre vida e dinheiro do que qualquer curso universitário. Eles não ligavam para seus sentimentos ou drama familiar, você aparecia, fazia o trabalho, recebia ou caía fora. Aprendi a ficar calado, trabalhar mais que todos os outros, e mais importante, aprendi que dinheiro fala e besteira anda. Depois de 4 anos de esforço, formei-me em finanças empresariais e consegui uma oferta de emprego em um banco regional, fazendo empréstimos comerciais. Nada glamouroso, mas era $45.000 por ano, com benefícios e espaço para crescer. Mais importante, me ensinou como o dinheiro realmente funciona, como investir, como funciona o crédito e como identificar besteiras financeiras a quilômetros de distância. Enquanto isso, Connor estava aproveitando seu emprego em vendas, ganhando um bom dinheiro, mas gastando cada centavo em seu estilo de vida, apartamento chique, carro novo a cada poucos anos, roupas caras, constantemente postando histórias no Instagram de restaurantes caros e viagens de fim de semana. Ele ganhava $70.000, mas vivia como se estivesse ganhando 200 mil. Eu, por outro lado, vivia como um monge. Dirigia meu carro velho até as rodas caírem, comprava tudo genérico. E coloquei cada dólar extra em investimentos e poupança. Meus colegas de trabalho achavam que eu era maluco. Cara, viva um pouco, eles diziam, mas não entendiam. Isso não era apenas sobre ter dinheiro, era sobre nunca mais depender de ninguém. Aos 25 anos, Connor conheceu Sarah, linda, inteligente, vinha de família rica e trabalhava como enfermeira. Meus pais agiram como se ele tivesse ganhado na loteria. Finalmente Connor está se estabelecendo com uma boa garota, eles diziam. A festa de noivado foi um evento de $15.000 que meus pais de alguma forma arrumaram dinheiro para pagar. O casamento foi ainda maior, um casamento de destino no México, com bar aberto e tudo mais. Eu fui convidado, é claro, mas com um pensamento tardio, sem convite para ser padrinho, sem papel especial, apenas o Allen também estará lá. Compareci, sorri para as fotos e assisti meus pais brilharem de orgulho enquanto o filho dourado se casava com a esposa perfeita. Sarah, na verdade, era legal, pé no chão, trabalhador e não tolerava as besteiras de Connor quando ele ficava convencido demais. Durante alguns anos parecia que talvez o casamento o faria amadurecer um pouco. Eles compraram uma casa, falaram sobre ter filhos e pareciam felizes. O que eu não sabia era que Connor já mostrava sinais do direito exagerado que eventualmente destruiria sua vida.
Sarah ganhava bem como enfermeira e, em vez de usar as duas rendas para construir patrimônio, Connor viu isso como desculpa para gastar ainda mais: casa maior, carros mais luxuosos, férias caras financiadas com cartões de crédito. Mas ele nunca aprendeu a diferença entre parecer bem-sucedido e realmente ser bem-sucedido. E quando você vive um estilo de vida que não pode pagar, eventualmente as contas chegam. As rachaduras começaram a aparecer por volta do terceiro ano de casamento. Seus números de vendas estavam caindo porque ele tinha ficado acomodado. Em vez de trabalhar mais, começou a culpar todos os outros: seu gerente, os clientes, a economia, qualquer coisa. Sua renda caiu, mas seus gastos não. Enquanto isso, eu vinha subindo firmemente na escada do banco. Fui promovido a gerente de crédito sênior, depois a gerente assistente de agência. Encontrei uma casa perfeita em um bairro decente, 3 quartos, quintal pequeno, cozinha reformada. O pagamento da hipoteca era menor do que o aluguel da maioria das pessoas e cada dólar estava indo para construir patrimônio em algo que me pertencia. O dia em que peguei as chaves foi um dos melhores da minha vida. Fiquei naquela sala de estar vazia, olhei para o piso de madeira e para as janelas grandes e senti algo que nunca havia sentido antes: segurança. Cada metro quadrado representava noite sem dormir, turnos duplos e dizer não a coisas que eu queria para poder pagar algo que eu precisava. Liguei para meus pais para compartilhar a notícia, pensando que talvez dessa vez eles reconhecessem que eu tinha feito algo digno de comemoração. Que bom, querido, minha mãe disse, mal levantando os olhos do telefone quando mostrei as fotos. A resposta do meu pai: espero que você possa pagar, casas são caras. Nenhum parabéns, nenhum temos orgulho de você, apenas dúvidas sobre se eu sabia o que estava fazendo. Mas vi outra coisa nos olhos deles naquele dia, algo que deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu estava feliz demais para notar na hora: inveja. A vida foi boa por cerca de 2 anos. Eu tinha minha casa, minha rotina, minha independência. Acordava todas as manhãs, fazia café na minha própria cozinha e me lembrava de que realmente tinha conseguido o sonho americano conquistado da maneira difícil. Eu até tentava reconstruir as coisas com minha família. A cada poucos meses os recebia para jantar ou levava comida até a casa deles. Meus pais nunca disseram obrigado, mas sempre apareciam quando havia comida grátis envolvida. Connor e Sarah às vezes também vinham, embora Connor sempre tivesse uma estranha tensão quando estava na minha casa, como se o incomodasse que o irmão mais novo tivesse sua vida organizada. Eu deveria ter visto os sinais, mas sou otimista, ou talvez apenas um masoquista. A bomba caiu em uma quinta-feira à noite no outono passado. Eu estava em casa revisando algumas solicitações de empréstimo e assistindo Netflix quando meu telefone começou a explodir com mensagens. Texto após texto de Connor, cada um mais frenético do que o anterior. Cara, preciso falar com você. Posso passar aí? É importante, muito importante. Já estou dirigindo para aí. Por favor, esteja em casa. 20 minutos depois, ele estava batendo forte na minha porta, parecendo que tinha sido atropelado por um caminhão, mal barbeado, olhos vermelhos, usando as mesmas roupas em que provavelmente dormiu. Esse não era o filho dourado arrogante com quem cresci, era um homem quebrado. Meu Deus, o que diabos aconteceu com você? Perguntei deixando-o entrar. Ele desabou no meu sofá e ficou sentado lá por 1 minuto olhando para o chão. Quando finalmente ergueu os olhos, pude ver que tinha chorado. Sarah me deixou, ele disse. O quê? Por quê? Vocês pareciam bem no mês passado. Foi então que toda a história veio à tona. Connor estava traindo Sarah havia quase 1 ano, não apenas um caso, várias mulheres, incluindo 2 colegas de Sarah no hospital. Ele estava usando aplicativos de namoro, encontrando mulheres em bares, basicamente tratando o casamento como um hobby em vez de um compromisso. Como diabos ela descobriu? Perguntei, embora parte de mim estivesse pensando que ele merecia o que estava por vir. Ela encontrou as mensagens de texto, todas, fotos, vídeos, tudo. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Alan, ela está levando tudo, a casa, os carros, metade do meu fundo de aposentadoria, o advogado dela está falando em pensão porque eu ganho mais do que ela. Estou completamente ferrado. Os detalhes ficaram piores quanto mais ele falava. Sarah tinha contratado uma advogada de divórcio feroz, que havia feito toda a lição de casa. Eles tinham provas dos casos de Connor, evidências de que ele estava gastando bens conjugais com suas amantes, documentação de cada presente caro e quarto de hotel que ele pagou com cartões de crédito conjuntos. Cara, de quanto dinheiro estamos falando? Perguntei. De tudo, ele disse, a casa vale $280 mil e provavelmente vai para ela.
Ela quer pensão por 5 anos, pensão alimentícia quando tivermos filhos. Alan, estou olhando para perder uns $200.000 mais pagamentos contínuos, e isso se eu tiver sorte. Espera, filhos, vocês têm filhos? Ainda não, mas estávamos tentando. A advogada dela está argumentando que eu prejudiquei o futuro potencial de ganhos dela destruindo o casamento quando ela estava pronta para começar uma família. O sistema legal estava prestes a destruir financeiramente meu irmão e, honestamente, ele merecia cada parte disso. Mas estávamos falando de Connor, o filho dourado que nunca tinha enfrentado consequências reais por nada em sua vida. Em vez de aceitar a responsabilidade, ele imediatamente começou a procurar alguém para resolver seu problema. Preciso de ajuda, Alan, ele disse, e eu podia ver para onde isso estava indo. Não posso pagar um advogado decente para lutar contra isso, vou perder tudo. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de começar a trair, falei. Qual é, cara, não seja assim, eu cometi um erro, ok, mas Sarah está sendo vingativa demais, ela está tentando arruinar minha vida. Foi então que ele largou a verdadeira bomba. Preciso de dinheiro para um advogado, muito dinheiro, 30, talvez $40.000 para lutar de verdade. Eu o encarei, você está falando sério agora? Você é meu irmão, Alan, é a única pessoa a quem posso pedir. Mamãe e papai não têm esse tipo de dinheiro. Nem eu. Bobagem, você tem esta casa, seu trabalho, suas economias, você poderia pegar um empréstimo contra a casa ou sacar alguns investimentos. A audácia era de tirar o fôlego. Meu irmão havia destruído o próprio casamento com as próprias mãos e agora queria que eu hipotecasse minha casa para pagar um advogado que o ajudaria a ferrar ainda mais a esposa. De jeito nenhum, eu disse, você criou essa bagunça, você lida com as consequências. Discutimos por horas, ele implorando, suplicando, prometendo que me pagaria de volta, jurando que tudo isso era apenas um mal-entendido, e eu apontando que ele era um homem adulto que havia feito escolhas de adulto e precisava lidar com as consequências. Você sempre teve inveja de mim, ele finalmente disse, quando ficou claro que eu não cederia. Esta é a sua chance de me ver falhar, não é? Você está adorando isso. Eu não tenho inveja de você, Connor, sinto pena de você, mas não vou me arruinar para consertar suas burradas. Ele saiu naquela noite parecendo derrotado, mas vi outra coisa em seus olhos, raiva, como se fosse de alguma forma minha culpa por não resgatá-lo. Aquilo deveria ter sido o fim, ele lidaria com o divórcio, aprenderia uma lição dura sobre ações e consequências, e com sorte, amadureceria um pouco. Mas filhos dourados não aprendem lições e meus pais estavam prestes a provar que nunca pararam de acobertar o primogênito precioso. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois, em uma manhã de sábado que começou perfeitamente normal e terminou com eu questionando tudo o que achava que sabia sobre minha família. Eu tinha acabado de terminar uma longa semana de trabalho e estava ansioso para dormir até mais tarde, talvez fazer algum trabalho no quintal, apenas aproveitar o fato de ter meu próprio espaço. Estava na minha segunda xícara de café, rolando o celular na cozinha, quando alguém começou a bater na minha porta como se o FBI estivesse cumprindo um mandado. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais ali, com expressões que fizeram meu estômago afundar. Meu pai parecia prestes a arrebentar alguém, e minha mãe tinha aquela cara contraída que ela fazia quando estava decepcionada comigo. Abri a porta e eles entraram empurrando, sem serem convidados, simplesmente caminharam para minha sala de estar como se fossem os donos do lugar. Precisamos conversar, disse meu pai com aquela voz que usava quando eu estava de castigo. Sente-se. Bom dia para vocês também, respondi, mas continuei de pé. Algo na energia deles estava acionando todos os alarmes na minha cabeça. Connor nos contou sobre sua conversa, disse minha mãe cruzando os braços, sobre como você se recusou a ajudá-lo. Você quer dizer quando me recusei a hipotecar minha casa para pagar o advogado do divórcio dele? Sim, isso aconteceu. Meu pai deu um passo à frente e por um segundo pensei que ele realmente fosse me bater. Seu irmão está em apuros, Alan, encrenca de verdade, e família ajuda a família. Connor está em apuros porque traiu a esposa com várias mulheres durante um ano, isso se chama consequência. Não seja esperto comigo, retrucou ele. Connor cometeu um erro, mas Sarah está tentando destruí-lo, ela quer levar tudo pelo que ele trabalhou. A hipocrisia era chocante, Connor havia literalmente destruído o próprio casamento, mas de alguma forma Sarah era vilã por não aceitar e deixá-lo ficar com tudo. O que exatamente vocês querem de mim? Perguntei, embora tivesse uma sensação de que já sabia. Meu pai endireitou-se e me olhou diretamente nos olhos. Estivemos pensando sobre sua situação aqui. Minha situação? Você tem 29 anos, solteiro,
Vivendo sozinho em uma casa de 3 quartos, isso é muito espaço para uma pessoa só. Senti algo frio se instalar no meu estômago e Connor precisa de um lugar para ficar enquanto se reergue. Esta casa é perfeita para ele, 3 quartos, bairro tranquilo, boa localização, ele poderia alugar os quartos extras para ajudar a cobrir as despesas. Vocês estão sugerindo que Connor se mude para cá comigo? Não estamos sugerindo nada, disse minha mãe, estamos dizendo que vai acontecer. Connor vai se mudar para cá e você vai ajudá-lo a passar por esse momento difícil. Eu ri, realmente ri alto. Vocês estão completamente loucos se acham que vou deixar o Connor morar na minha casa. Isso não é uma negociação, disse meu pai, sua voz ficando perigosamente baixa. Isso é o que famílias fazem umas pelas outras. Seu irmão precisa de ajuda e você vai providenciá-la. O inferno que vou. Foi então que meu pai soltou a bomba. Na verdade, estivemos pensando sobre isso da forma errada, ele disse, e o olhar nos olhos dele fez meu sangue gelar. Connor não precisa se mudar com você, ele precisa de um lugar só dele, um novo começo. Ok, então ele pode encontrar um apartamento. Ele não pode pagar um apartamento, mas pode pagar esta casa. O silêncio tomou conta do ambiente. Eu os encarei tentando processar o que acabará de ouvir. O que você acabou de dizer? Esta casa é demais para você de qualquer forma, disse minha mãe como se estivesse sendo razoável. Os pagamentos, a manutenção, a responsabilidade. Você não está realmente pronto para ser proprietário, mas Connor está. Ele precisa de estabilidade e este lugar seria perfeito para ele. Connor pode ficar com a casa, disse meu pai. Você pode voltar para casa conosco até descobrir seu próximo passo. É a coisa certa a fazer. Por alguns segundos eu literalmente não consegui falar. Essas pessoas tinham acabado de entrar na minha casa, a casa que comprei com meu próprio dinheiro, pela qual trabalhei até a exaustão para conseguir, e me disseram que eu deveria entregá-la ao meu irmão irresponsável e infiel. Vocês estão completamente insanos, finalmente consegui dizer. Cuidado com a sua linguagem, minha mãe disparou, somos seus pais e você vai mostrar respeito. Respeito? Eu estava vendo vermelho. Agora vocês querem falar de respeito? Vocês acabaram de entrar na minha casa e me disseram que devo entregá-la ao Connor porque o casamento dele implodiu depois que ele decidiu dormir com metade da cidade. Connor precisa disso mais do que você, disse meu pai, ele tem problemas maiores, responsabilidades maiores, você é jovem, pode recomeçar, ele não. Ele é 3 anos mais velho que eu. Mas ele passou por um divórcio, perdeu tudo, você não entende como é isso. Ele tinha perdido tudo porque tinha jogado fora. Mas de alguma forma, na lógica distorcida dos meus pais, isso significava que eu deveria sacrificar tudo que construí para consertar os problemas dele. Esta é a minha casa, eu disse com a voz mortalmente calma, eu a comprei, eu pago a hipoteca, vocês não têm absolutamente nenhum direito de entrar aqui. Temos todo o direito, meu pai interrompeu, somos sua família e às vezes família significa fazer sacrifícios pelas pessoas que você ama. Onde estava essa energia quando eu precisava de ajuda para passar pela faculdade, quando eu estava trabalhando em 3 empregos e comendo macarrão instantâneo todas as noites? Isso foi diferente, disse minha mãe. Você era jovem, precisava aprender responsabilidade. Connor está passando por uma crise, disse meu pai. Isso não é sobre justiça, Alan, isso é sobre fazer o que é certo. Foi então que percebi a verdade. Nunca seria justo. Connor sempre seria a prioridade deles. Não importava o que ele fizesse ou quão gravemente estragasse tudo. Eu poderia trabalhar até a morte, construir uma vida de sucesso, comprar uma casa e conquistar tudo o que supostamente eles queriam para mim, mas no segundo em que o filho dourado precisasse de algo, eu seria esperado a entregar sem questionar. Saiam, eu disse baixinho. O quê? Saiam da porra da minha casa. O rosto do meu pai ficou roxo. Seu ingrato de merda, depois de tudo que fizemos por você. O que vocês fizeram por mim? Digam uma coisa que já tenham feito por mim que não tenham feito 10 vezes mais pelo Connor. Silêncio. Foi o que pensei. Agora saiam antes que eu chame a polícia e acuse vocês de invasão. Eles foram embora, mas não antes de meu pai se virar na porta e dizer as palavras que selaram o destino deles. Você tem uma semana para arrumar suas coisas, Alan, uma semana para fazer a coisa certa, depois disso nós mesmos cuidaremos disso. Fiquei parado na minha sala de estar tremendo de raiva, vendo o carro deles desaparecer pela rua. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Se eles queriam tanto a minha casa, poderiam tê-la, mas não da forma como pensavam. Não dormi naquela noite, nem perto disso. Sentei no meu sofá até o amanhecer encarando a parede, pensando em cada momento que me trouxe até aqui, cada vez que fui ignorado,
Cada sacrifício que fiz por pessoas que me viam como um plano reserva, cada dólar que entreguei para sustentar o estilo de vida de Connor enquanto minhas próprias necessidades eram descartadas. Eu estava farto, não apenas desta situação da casa, mas de tudo, de toda a dinâmica tóxica, do ciclo interminável de Connor estragando tudo e todo mundo limpando a bagunça, da expectativa constante de que eu deveria ser grato por migalhas enquanto ele recebia um banquete. Se meus pais achavam que podiam me intimidar a entregar minha casa ao filho dourado precioso, estavam prestes a aprender exatamente o quão errados estavam. Por volta das 6 da manhã, pensando com mais clareza do que tinha pensado em anos, comecei a fazer ligações. Primeiro para uma corretora de imóveis que se especializava em vendas rápidas, depois para um serviço de procura de apartamentos, em seguida para o meu banco para discutir a liquidação de alguns investimentos. O plano era belo em sua simplicidade. Meus pais tinham me dado uma semana para fazer a coisa certa. O que eles não perceberam foi que eu absolutamente faria a coisa certa, para mim. A corretora, uma mulher esperta chamada Rebecca, que claramente sabia o que fazia, veio na segunda-feira à noite avaliar a casa. Ela percorreu cada cômodo, fez anotações, conferiu vendas recentes na vizinhança. Neste mercado, com a condição em que sua casa está, podemos facilmente conseguir o preço pedido, ela me disse, talvez até iniciar uma guerra de lance se precificarmos corretamente. Quão rápido você precisa se mudar? Mais rápido que rápido, eu disse, se eu pudesse fechar até sexta-feira seria perfeito. Ela arqueou a sobrancelha, isso é extremamente apertado, mas não impossível. Se encontrarmos um comprador à vista ou alguém com pré-aprovação pronto para fechar, significará precificar para vender rápido. Então faça isso, não me importo em deixar dinheiro na mesa, velocidade é tudo. Enquanto Rebecca preparava o anúncio e agendava um fotógrafo, eu executava a fase 2, encontrar um novo lugar para morar. Não outra casa, isso levaria muito tempo. Um bom apartamento, algo em que eu pudesse me mudar imediatamente. Encontrei um de um quarto perfeito no centro, a poucos passos do trabalho, disponível imediatamente. O proprietário ficou feliz em ter um inquilino com bom crédito e renda estável, especialmente alguém disposto a pagar o primeiro e o último mês de aluguel mais o depósito em dinheiro até quarta-feira. Eu assinei o contrato e comecei a mudar minhas coisas. Aluguei um depósito para os móveis que não cabiam no apartamento e comecei a remover todos os vestígios da minha vida da casa. Ela precisava estar bonita para as visitas, mas mais importante, eu queria estar completamente fora antes que minha família percebesse o que estava acontecendo. A câmera de segurança na minha porta da frente seria meu assento na primeira fila para o caos que eu estava prestes a liderar. Eu a tinha instalado um ano antes por motivos normais de segurança, mas agora ela iria documentar o momento em que o mundo da minha família explodisse. Na quarta-feira à tarde, Rebecca ligou com notícias. Temos várias ofertas, ela disse, 3 delas à vista, todas acima do preço pedido. Há um casal jovem que se apaixonou pela casa e quer fechar na sexta-feira, se possível. Eles estão oferecendo 15 mil acima do preço pedido e dispensando a inspeção. Feito, eu disse sem hesitar. Na manhã de quinta-feira conheci os compradores, David e Michelle, ambos médicos se mudando de outro estado para novos empregos. Eles adoraram a casa, adoraram o bairro e tinham respaldo financeiro para fechar imediatamente. Estamos procurando há meses, Michelle me disse enquanto assinávamos os papéis, tudo decente é vendido tão rápido neste mercado, este lugar é exatamente o que esperávamos. Eu estava genuinamente feliz por eles, pareciam boas pessoas que apreciariam a casa do mesmo jeito que eu tinha apreciado, e saber que minha casa iria para pessoas que realmente a mereciam em vez do meu irmão vagabundo fez tudo parecer justiça. Na manhã de sexta-feira fechamos. Assim, a casa não era mais minha. David e Michelle pegaram as chaves, eu recebi um cheque que era mais dinheiro do que eu já tinha visto em um só lugar, e o grande plano da minha família foi por água abaixo antes mesmo de perceberem que havia fogo. Passei a tarde de sexta-feira no meu novo apartamento assistindo ao aplicativo da câmera de segurança e esperando os fogos começarem. No sábado de manhã acordei cedo, fiz café na minha nova cozinha e me acomodei para assistir o mundo da minha família implodir. Pedi pizza no café da manhã porque estava a fim de comemorar. Às 9 da manhã meu telefone vibrou com um alerta de movimento da câmera. Era a hora do show. As imagens foram melhores do que qualquer filme que eu já tinha visto. Lá estavam eles chegando ao que costumava ser minha casa como se estivessem se mudando para uma mansão herdada. O SUV do meu pai puxando um trailer da UAU, minha mãe no banco do passageiro com um olhar presunçoso no rosto e Connor vindo atrás em seu BMW caindo aos pedaços com o banco traseiro cheio de caixas. Eles realmente tinham vindo preparados para uma tomada completa.
Pela câmera pude ver móveis amarrados no teto do carro de Connor e o que parecia ser toda a sua vida empacotada naquele reboque. Meu pai estava andando por ali como se fosse dono do lugar, provavelmente se sentindo orgulhoso por me ensinar uma lição. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando Connor foi até a porta da frente e começou a procurar no bolso por chaves que não existiam. Ele tentou a maçaneta, bateu algumas vezes e depois recuou com uma expressão confusa no rosto. Vi meu pai marchar até a porta e começar a bater com um punho. Alan, ele gritou alto o suficiente para que a câmera captasse o áudio. Abra esta porta, estamos aqui para ajudar o Connor a se mudar. Desliguei o toque do meu celular e assisti chamada após chamada iluminar minha tela, 57 chamadas perdidas em 15 minutos, cada uma deixando o rosto do meu pai mais vermelho na câmera. Não atendi nenhuma, mas tirei captura de tela de cada registro de chamada como prova para mais tarde. Foi então que Connor decidiu resolver as coisas por conta própria. Viu andar até o quintal dos fundos e voltar alguns minutos depois com um tijolo do canteiro de jardim. Meu pai gritava algo para ele, provavelmente dizendo para arrombar, porque Connor pegou aquele tijolo e o arremessou pela minha janela da sala. O som do vidro quebrando foi incrivelmente satisfatório pelo alto-falante do meu celular. Os três entraram pela janela e por uns 10 minutos a câmera só mostrou o quintal da frente vazio com a janela quebrada e um nu ao parado. Só podia imaginar o que estavam encontrando lá dentro: os móveis de David e Michelle, as fotos de família, as coisas deles espalhadas pela casa, nada que me pertencia e definitivamente nada que pertencia a eles. Então Connor saiu correndo pela porta da frente como se estivesse pegando fogo, gritando algo que não conseguia entender. Ele carregava uma caixa que definitivamente não era dele e jogava coisas da casa no gramado da frente. Meus pais o seguiram e pude ver minha mãe gesticulando descontroladamente para casa enquanto meu pai ficava parado parecendo que alguém tinha acabado de lhe dizer que seu bilhete da loteria era falso. Foi então que David e Michelle chegaram. Eles saíram do carro, viram 3 pessoas saqueando a casa e jogando os pertences deles no gramado e Michelle imediatamente começou a gritar: ladrões, alguém está roubando nossa casa. David, que parecia o tipo de cara que jogava futebol americano na faculdade e ainda malhando regularmente, David marchou direto até Connor e agarrou a caixa que ele estava segurando. O que diabos você está fazendo com nossas coisas? Ele gritou. Connor, ainda completamente sem noção do que estava acontecendo, começou a gritar de volta: esta é a casa do meu irmão, não sei quem são vocês, mas precisam sair. Mentiroso, retrucou David, e eu podia ver que ele estava prestes a apresentar o punho ao rosto de Connor. Compramos esta casa ontem, temos a papelada. Michelle correu até o carro e voltou com uma pasta cheia de documentos, a escritura, os papéis do fechamento, toda a prova legal de que precisavam. Ela enfiou aquilo nas mãos do meu pai, que ficou branco como uma folha ao perceber o que estava vendo. O coitado provavelmente estava tendo o pior momento de clareza de sua vida, seu plano brilhante de roubar minha casa e dá-la ao Connor tinha acabado de explodir de forma espetacular. Michelle já estava ao telefone chamando a polícia enquanto David ficava cada vez mais agressivo com Connor a cada segundo, e eu não podia culpá-lo. Algum idiota maluco tinha invadido sua casa e estava jogando fora as coisas da família dele. Meu pai continuava tentando explicar que era meu pai, que a casa deveria pertencer à família, que ele tinha todo o direito de estar lá, mas David e Michelle ligaram para o número que eu tinha deixado com eles para emergências. Foi quando eu soube que precisava fazer minha grande entrada. Me vesti, peguei pipoca para o caminho e dirigi até lá para assistir ao final pessoalmente. Quando cheguei, havia 2 carros de polícia com as luzes piscando, uma pequena multidão de vizinhos assistindo ao drama e minha família parada no meio de tudo aquilo parecendo que o mundo deles tinha acabado. Quando Connor me viu chegar, correu em minha direção como um touro vendo vermelho. Alan, seu maldito idiota, o que você fez? Os policiais o agarraram antes que ele pudesse chegar até mim, o que provavelmente foi inteligente, porque ele parecia pronto para cometer um assassinato. Permaneci calmo, caminhei até os oficiais e expliquei a situação na voz mais razoável que pude. Oficiais, esta era minha casa até ontem, comprei com meu próprio dinheiro e tenho todos os documentos para provar. Minha família me deu um ultimato para entregá-la ao meu irmão, eu escolhi vendê-la a este simpático casal aqui. Essas 3 pessoas quebraram minha janela, entraram ilegalmente e estavam jogando fora os pertences dos novos donos. Entreguei cópias de todos os meus documentos, a escritura original, os papéis da venda, tudo. David e Michelle confirmaram minha história completamente. O policial responsável olhou para Connor, que ainda lutava contra as algemas, e balançou a cabeça. Senhor, você está preso por invasão de domicílio, roubo e destruição de propriedade. Foi aí que decidi girar a faca um pouco mais fundo.
Sabe de uma coisa, Connor? Eu disse alto bastante para todos ouvirem. Você quer me chamar de egoísta? Depois de 30 anos vendo você receber tudo de bandeja enquanto eu conquistei cada coisa que tenho. Depois de me implorar para hipotecar minha casa para pagar advogados porque você não conseguiu manter seu pau dentro das calças. Isto é egoísmo. O silêncio foi ensurdecedor. Meus pais me encaravam como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Connor parecia querer me matar com as próprias mãos e os vizinhos estavam tendo mais entretenimento do que a TV a cabo. Esta era minha casa, continuei, minha, comprada com meu dinheiro, e você teve a maldita ousadia de aparecer aqui e tentar tomá-la porque o filho dourado estragou a própria vida. Pois adivinha, eu a entreguei a alguém que realmente merece. Foi aí que ele perdeu completamente o controle. Você arruinou minha vida, ele gritou. Perdi tudo e você poderia ter me ajudado. Você é meu irmão. Você arruinou sua própria vida, eu disse calmamente, e ser seu irmão não significa que eu tenha que consertar seus erros ou sacrificar meu sucesso para cobrir seus fracassos. Minha mãe estava chorando, meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos e Connor ainda gritava ameaças para mim do banco de trás do carro da polícia. Enquanto eles o levavam embora, percebi algo profundo. Pela primeira vez na vida, me senti livre. Connor passou 6 meses na cadeia do condado. Acontece que quando você quebra a janela de alguém, rouba as coisas e destrói a propriedade, você também precisa pagar multas pesadas, cobrir os danos de David e Michelle e prestar serviços comunitários quando sair. David e Michelle, a propósito, são pessoas fantásticas. Depois que toda a confusão legal se acalmou, eles me enviaram um cartão de agradecimento por ter vendido a casa a eles. Eles adoram o bairro, os filhos começaram na escola primária local e já plantaram uma horta onde eu costumava ter minha fogueira. Meus pais tentaram reconstruir a relação exatamente uma vez. Minha mãe ligou 3 semanas depois que Connor foi preso, chorando sobre perdão em família e curar as feridas. Queria que eu retirasse as acusações contra Connor e ajudasse a pagar suas custas legais. Ouvi a mensagem de 5 minutos inteira, e até doer a barriga e bloqueei os números deles permanentemente. O divórcio de Connor foi exatamente tão brutal quanto esperado. Sem dinheiro para um bom advogado, ele foi esmagado no tribunal. Sarah ficou com a casa, com a maioria dos bens e com 5 anos de pensão. Connor agora vive em um estúdio, trabalha em um call center e dirige um carro com 200 mil milhas. Algumas pessoas podem achar que isso é duro, que todos merecem uma segunda chance, que família deve permanecer unida, que fui longe demais cortando todos eles completamente. A essas pessoas eu digo, vocês claramente nunca foram o bode expiatório da família. Passei 29 anos ouvindo que eu não era prioridade, assisti meu irmão receber tudo enquanto eu tinha que conquistar tudo. O dinheiro da venda da casa me colocou em uma situação melhor do que eu jamais imaginei. Depois de pagar meu carro e os empréstimos estudantis, ainda tive o suficiente para maximizar minhas contas de aposentadoria pelos próximos anos e construir um fundo de emergência que poderia me sustentar por 2 anos sem trabalhar. Estou vivendo no meu apartamento no centro, economizando dinheiro e namorando uma mulher que realmente valoriza o que construí em vez de esperar que eu entregasse a alguém. Pela primeira vez desde a infância, não estou preocupado com o que minha família pensa de mim, porque aqui está algo que ninguém te conta sobre cortar pessoas tóxicas da sua vida, é libertador.